Eu canto no nome de Cristo Jesus e trago a mensagem de amor lá da cruz. A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Se a trombeta dá um som incerto, como se preparar pra batalha? Como um relógio tem que mostrar a hora certa, a palavra do Senhor não falha. Quem se dispõe em pregar o Evangelho, mostrando aos outros o caminho do céu, tem que falar das coisas do Espírito, se apresentar como um servo fiel. Mas certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus cumpre sua palavra e dá interpretação, esclarecendo nossos corações. Jesus, como bom pastor, vai conduzindo o rebanho, e suas ovelhas não ouvirão a nenhum estranho. São muitas vozes por todos os lados, muitas igrejas com seus enviados ao redor do mundo, com um evangelho que Jesus não ensinou. Mudaram tudo e hoje é moda ser crente, com um evangelho que veio da serpente e engana a igreja como a Eva no Éden me enganou. Mas certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus cumpre sua palavra e dá interpretação, esclarecendo nossos corações. Jesus, como bom pastor, vai conduzindo o rebanho, e suas ovelhas não ouvirão a nenhum estranho. São muitas vozes por todos os lados, muitas igrejas com seus enviados ao redor do mundo, com um evangelho que Jesus não ensinou. Mudaram tudo e hoje é moda ser crente, com um evangelho que veio da serpente. Engana a igreja como a Eva no Éden enganou. Nós encontramos estas escrituras
quando Jesus fala sobre Ele como bom pastor. Ele fala sobre as ovelhas e diz neste versículo: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Amém. Nosso Senhor e nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por este momento, por esta oportunidade que temos de ouvir um pouquinho a Tua palavra. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas nesse instante, nossas almas, nossos corações, nossos pensamentos, tudo que é nosso, tudo que somos, colocamos aos pés do Teu altar, pedindo que o Senhor nos ajude nesta hora e que o Senhor fale conosco de acordo com a nossa necessidade e nos ajude a levar adiante esta mensagem para que as Tuas ovelhas ouça a Tua voz através destas pregações. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, é uma satisfação muito grande me dirigir a vocês, mais uma vez, como sempre temos feito, através deste rádio, desta emissora, transmitindo aquilo que nós sempre anunciamos como a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E cada verdadeiro filho de Deus, cada semente eleita e predestinada, elas se sentem despertadas neste tempo, quando o som da trombeta do Evangelho, que seria tocado pelo sétimo anjo de Apocalipse 10:7, tem chegado até os nossos ouvidos, e o som desta trombeta é perfeitamente compreensível em nosso espírito, em nossa alma, a tal ponto que nós sabemos o que o som significa. O apóstolo Paulo disse: se a trombeta der um som incerto, as pessoas que ouvirem não vão poder se preparar para a batalha. Paulo entendia do que estava falando, como qualquer soldado, qualquer um que já serviu o exército aqui no nosso país, sabe que tem o tom, o toque da trombeta ou da corneta, tem o toque de recolher, tem o toque de guardar as armas, tem o toque de descansar, tem o toque de render guarda, tudo tem um som. E o trombeteiro, ele é treinado para tocar aquele tipo de som na hora certa. Porque se for hora de descansar e ele dá o toque de render guarda, ou de estar alerta, ou de disparar uma salva de tiro, então não tem como ele se preparar, e ele tem que saber que tipo de som ele vai tocar naquele instrumento. E assim é cada verdadeiro mensageiro que Deus tem enviado para esta terra. Cada um deles veio com uma missão especial ou uma mensagem específica para entregar para o povo o recado de Deus para aquele momento. Como o apóstolo Paulo, sendo o primeiro mensageiro à era de Éfeso, ele tocou exatamente a trombeta, dando som para a primeira era da igreja, proclamando para o povo judeu que Deus tinha fechado a porta para eles e tinha aberto para os gentios. E que dali por diante Deus estava buscando entre os gentios um povo especial, zeloso e de boas obras. Só Paulo podia entregar esse tipo de mensagem, mostrando que o Senhor Jesus Cristo era o Salvador da humanidade. Deus, através de Cristo, estava reconciliando o mundo, os seus filhos consigo mesmo. Só Paulo podia pregar isto, porque era a sua trombeta, era o som do seu evangelho. E Paulo, ao pregar isto, todos aqueles que eram para aquele dia predestinados para ouvir a voz de Deus, ou as ovelhas verdadeiras daquele dia, elas ouviram a pregação de Paulo, a mensagem de Paulo, e creram naquele evangelho. E todos os outros que se levantaram com a mensagem diferente, querendo ainda que a religião judaica fosse a predominante, ou que as seitas dos fariseus, ou dos saduceus, ou de qualquer um deles,
ainda fosse a voz de Deus na terra, todos estes se tornaram estranhos, porque estavam tocando um som diferente para aquele dia. Mas a mensagem de Paulo era a trombeta de Deus para o momento. Em outras palavras, o que Paulo pregou era a voz do bom pastor. E as ovelhas de Deus que estavam manifestas em carne naquele tempo, ouviram aquela voz. E qualquer outro que veio com outro tipo de evangelho, Paulo disse mesmo que seja um anjo que desça e apresente para vocês. Mas se for um evangelho além deste que nós temos entregado, então que seja uma maldição, seja um anátema. Em outras palavras, não aceitais tais coisas, porque não é um som que prepara vocês para enfrentar o desafio do momento. E assim foi com cada era da igreja. Cada mensageiro entregou um tipo de mensagem, e sua mensagem era a voz do bom pastor. Até que chegamos nesse fim dos tempos, quando Deus envia o seu último trombeteiro, ou seu último mensageiro, tocando a sua trombeta. E a trombeta deste sétimo anjo, que soa exatamente nesse fim dos tempos, ele é exatamente a voz de Deus para os últimos dias. E nesta voz de Deus está contido os segredos, os mistérios, ou a revelação de todos os mistérios que estavam contidos nas Escrituras e que seriam abertos, revelados, desvelados exatamente quando o sétimo anjo tocasse a sua trombeta. Mas aquele que toca a trombeta tem que estar preparado para saber que tipo de toque tocar. E os soldados do dia, aquele pelotão que está vivendo naquela época ou servindo naquele tempo, tem que também estar treinado para saber diferenciar um som do outro. Não adianta nada o trombeteiro estar tocando o som certo e as pessoas não saber o que aquele som significa. Será que é exatamente por isso que a mensagem que pregamos muitas pessoas não conseguem compreender? Será exatamente por isso que os pregadores não conseguem assimilar o tipo de mensagem que estamos pregando? É como se fosse uma língua estranha para eles? Será porque eles não têm treinamento especial para saber diferenciar uma coisa da outra? E por isso estão seguindo a estranhos, por não saber qual é a voz do bom pastor para estes últimos dias? Olha, meus amigos, Jesus disse que quando o bom pastor, quando ele tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas e as ovelhas o seguem. E seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirá o estranho. Antes fugirá dele, porque não conhece a voz dos estranhos. É por isto que os eleitos de Deus para os últimos dias, as ovelhas de Deus que foram predestinadas para dar fruto e lã neste tempo que nós estamos vivendo, elas não seguem estranhos. Elas reconhecem apenas a voz do bom pastor. E a voz do bom pastor, ou o som da trombeta que soa, que toca neste tempo final, não pode de forma nenhuma discordar da voz de Cristo que anunciou a palavra naqueles dias e também nos dias apostólicos. Para sabermos hoje qual é a voz do bom pastor, para sabermos hoje qual é a voz de Deus nestes últimos dias, no meio de tantas outras vozes, nós precisamos estar treinados escrituristicamente falando, para entendermos pela Escritura como foi que a voz de Deus soou naquele tempo. Qualquer pessoa que tem recebido treinamento espiritual, ela sabe a forma que Jesus pregou o seu evangelho e a forma que Jesus instituiu homens cheios do Espírito Santo, porque eles primeiro ficaram em Jerusalém para receber poder do alto. E quando eles receberam o poder do alto e foram cheios do Espírito Santo, aqueles homens batizaram 3.000 almas. Aquelas 3.000 pessoas que tinham sido pré-ordenadas por Deus para serem manifestas como filhos da palavra naquele dia, elas ouviram o som do Evangelho. E o som do Evangelho pela boca de São Pedro era a voz de Cristo, a voz do bom pastor. Era um eco das palavras de Jesus.
E quando aquelas pessoas, com aquele treinamento que o Espírito Santo lhes deu, para saber que o que Pedro pregou era verdade, eles então se compungiram, se preocuparam e ficaram daquela forma. Eu me convenci disto e agora estou preocupado. E a Bíblia diz: e aqueles que ouviram perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bem, aquelas pessoas ouviram a voz do bom pastor através daquela simples pregação de Pedro. E eles se converteram, desceram as águas e foram batizados 3.000 pessoas, começando assim a igreja primitiva. Jesus disse que as suas ovelhas, como está aqui em João 10, versículo 5, diz: de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Bem, se a voz de Deus, que soou através de Pedro, batizou as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo, se a voz de Deus, através de Filipe, em Atos capítulo 8, quando ele pregou o evangelho em Samaria, ele também batizou as pessoas no nome do Senhor Jesus, se a voz de Pedro, ou a voz de Cristo, através de Pedro, na casa de Cornélio, ordenou que as pessoas fossem batizadas em nome do Senhor Jesus, se a voz de Cristo, a voz do bom pastor, quando falou através de Paulo, em Atos 19, também batizou em nome do Senhor Jesus, por que será que hoje muitas pessoas estão seguindo a estranhos e se achando que é ovelha de Cristo, sendo que estão cumprindo a ordem de estranho? Por que estranho? Porque é estranha a ordem do Senhor Jesus. E mesmo que as pessoas digam: mas eu estou cumprindo a ordem de Jesus. Qual foi a ordem de Jesus? Que você, meu ouvinte, que me ouve nesse instante, recebesse em seu batismo a invocação do nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Esta foi a voz de Jesus que os apóstolos ouviram. Mas Jesus não deixou nenhum deles sair batizando por ali afora. Antes disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Neste meio tempo em que Jesus deu estas ordenanças, a Bíblia diz no livro de São Lucas, capítulo 24 e o versículo 45, que lhes foi aberto o entendimento para compreender as Escrituras. E eu não posso ver outra coisa diante deste versículo, senão isto que eu vou traduzir para vocês. Quando a Bíblia diz: e foi-lhes aberto o entendimento para compreender as Escrituras, isto quer dizer, eles receberam um treinamento especial, dado pelo próprio Senhor Jesus. E eles entenderam a ordem de Jesus, porque era uma ordem que teria que ser dada cumprimento e transmitida para as futuras gerações. Eles tiveram o entendimento aberto para compreender as Escrituras, ou o que Deus tinha falado. Então, quando chega o momento deles tocarem suas trombetas, e o som de sua trombeta não era outra coisa a não ser a repetição da voz de Cristo, ou um eco da voz de Cristo, eles então falaram. Pedro tocou sua trombeta no dia de Pentecoste e disse para que aquelas pessoas se arrependessem e fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. O que é isto? Qual é a diferença que tem nas Escrituras? Eu não encontro nenhuma diferença. Apenas eles receberam a revelação que este era o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você tem um ministro, um padre, um pastor, um evangelista, ou seja o que for, que não esteja exatamente de acordo com o livro de Atos, no batismo, na ceia, em todos os sentidos doutrinários, então não tenha medo de dizer que são estranho, é voz de estranho. A menos que você não tinha recebido um treinamento espiritual para entender qual é a voz de Jesus. Jesus hoje não poderia falar diferentemente do que ele falou no dia de Pentecoste. Jesus hoje não poderia falar, ou não poderia atuar, ou não poderia ensinar diferente do que aconteceu quando a igreja primitiva entrou em ação. Se nesses últimos dias Jesus Cristo prometeu, o Espírito Santo prometeu através do profeta do Antigo Testamento: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os jovens
profetizarão e tal, e os velhos terão sonhos e visões e tudo. Bem, o que veio fazer este Espírito Santo? Nós cremos perfeitamente que o Espírito Santo é o próprio Deus, porque Deus é Espírito. E não existe dois Espíritos na divindade. Deus é o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que gerou a Jesus. A Bíblia diz, e achou Maria achou-se concebida do Espírito Santo. Então este é o Pai de Jesus, o Espírito Santo, o Deus da glória, o invisível, o imortal, e que gerou o Filho, e veio e habitou neste Filho em plenitude, a ponto do Filho dizer, quem vê a mim, vê o Pai, porque o Pai que está em mim é quem está fazendo e realizando as obras. Então, meus amigos, se Deus falou através de Cristo, se Cristo falou através dos apóstolos, hoje, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, uma ovelha de Deus, por que creria diferente daquilo que os apóstolos ensinaram? Por que ficaria você com uma tradição religiosa que começou no movimento da reforma, ou pós-reforma, ou do tempo da manifestação dos dons? Estes homens que Deus usou no período das eras da igreja, eles tinham porção da palavra, porque Deus estava começando a restaurar o seu povo, começando primeiro com um movimento de reforma, mas a reforma não é algo completo, e as pessoas ficaram apenas com o movimento da reforma, e cada vez se distanciaram do modelo bíblico, a ponto de quando chegou nesse século 20, início de século 21, o que nós encontramos? Os estranhos no meio do rebanho, ensinando exatamente aquilo que os apóstolos não ensinaram, pregando exatamente diferente do que os apóstolos ensinaram, dividiram Deus em três partes, disseram que Deus era três pessoas distintas, a doutrina que não existe nas Escrituras, batizando errado, citando apenas os títulos, sendo que todo estudante da Bíblia e da história sabe perfeitamente que a igreja primitiva batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, e até o ano 100, os registros do batismo realizado em Roma era exatamente do modelo bíblico, do livro de Atos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a voz de Jesus. Qualquer outra coisa diferente disso é coisa estranha. E as verdadeiras ovelhas que nascem nesta época, nesse determinado século, e que estão predestinados por Deus para ouvir sua voz, hoje, terá que comparar a voz que está ouvindo com a mesma voz que soou no dia de Pentecoste. Observe, as ovelhas seguem a voz de Cristo, porque conhecem. E como você vai conhecer hoje a voz de Cristo? Diga-me, todos dizem que são ovelhas, todos dizem que são filhos de Deus, e eu pergunto, como você vai reconhecer a voz de Deus hoje, no meio de tanta confusão religiosa? Outra vez tem se transformado em Babel, Babilônia. Observe o que aconteceu em Babel, confusão de línguas, ninguém se entendia. Agora, quando o livro de Apocalipse mostra, revela o que é a grande prostituta que está sentada sobre as águas, e esta grande prostituta, a mãe das abominações da terra, não é outra coisa senão uma igreja que tem gerado filhas. O Apocalipse diz assim: vem que eu vou te mostrar o mistério do quê? Da grande Babilônia. Quer dizer, daquela que trará confusão. E é confusão religiosa. E se essa igreja mãe, se ela se distanciou, se desviou da verdade, observe, ela gerou filhas. E as filhas são igrejas protestantes, que reclamaram da mãe, que protestaram da mãe, mas voltaram para o mesmo leito de promiscuidade espiritual, de adultério espiritual, se dizendo casado com Cristo, com a palavra, mas vivendo em torno de credos e dogmas, preceitos criados por homens, distante daquilo que está nas Escrituras Sagradas. Jesus foi bem claro quando ele disse: e quando o pastor tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. E eu pergunto, como você conhece? Como é que você tem certeza que aquilo que você está ouvindo é a voz de Jesus?
Ah, mas lá fala de Deus, lá fala da Escritura, fala de salvação, fala disto, fala daquilo. Não se engane, porque o diabo citou através da serpente o que Deus tinha falado para Eva. Eles, de uma maneira sutilmente, ele colocou um pequeno não naquilo e destruiu tudo. Ele não está fazendo outra coisa, o diabo hoje não está fazendo outra coisa, a não ser pregando o evangelho. Mas o evangelho que ele prega está deturpado. Você, os verdadeiros filhos de Deus, que têm treinamento espiritual para saber qual é o som da trombeta de Deus para hoje, eles sabem que aquilo é falso, é arranjado. Mesmo que fale de glória eterna, mesmo que fale de salvação, mesmo que fale de novo nascimento, mesmo que fale de prosperidade, mesmo que fale de dons e de bênçãos e dessas coisas todas. Mas a ovelha ouve a voz do bom pastor. E ela sabe perfeitamente que muitos chegarão naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isto, eu fiz sinais, expulsei demônio, curei enfermo, fiz isto, fiz aquilo. E Jesus vai dizer: vocês sempre foram estranhos. Por isso que minhas ovelhas nunca seguiram. Quando descobriram que estavam sendo guiadas por estranho, pularam fora em busca do verdadeiro alimento, que é a palavra revelada para o dia. Sim, meus amados, elas seguem, elas sabem o que está conforme toda a Escritura. Conhecer a voz de Deus para esses últimos dias é você saber exatamente que o que está sendo ensinado casa perfeitamente com a Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, sem conceito de igreja, ata de igreja, preceito de igreja. Não, mas lá ensina desse jeito, minha igreja ensina assim. Que igreja? Eu não tenho igreja, eu não tenho minha igreja para apresentar a quem quer que seja. A igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue, ela vive de acordo com as Escrituras, com a palavra. Para isso, Deus teve que enviar o sétimo anjo. E quando ele prega sua mensagem, ou toca sua trombeta, as ovelhas de Deus para esses últimos dias reconhece que é a voz de Deus chamando os predestinados para voltar à mesma doutrina pregada, ensinada, vivida e crida pelos apóstolos. Elas sabem o que está conforme as Escrituras. Elas sabem perfeitamente chegar para o líder e dizer: esta sua ceia está errada. Não, quem é você? Temos 30, 40, temos 100 anos que estamos aí, temos milhares de membros, mas a sua ceia está errada. A sua ceia está incompleta. Está sendo feita de uma forma errada, de um horário errado, com elementos errados e incompleta, sem o lava-pés no final. Esse seu batismo está errado, isso não é a voz de Deus, porque a voz de Deus, quando cumpriu a ordem de Jesus, foi lá no livro de Atos e batizou as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tinha apenas 12 a 13 anos de idade quando eu enfrentei o ministro e disse: se você me batizar como Pedro batizou no dia de Pentecoste, eu ficarei na sua igreja. Mas eu sei que você não pode me batizar assim, porque se você o fizer, você será expulso do grande ministério. Por isso você não pode me batizar desta maneira. Eu era apenas um adolescente, essas coisas todas, mas eu tinha escutado o som da trombeta do Evangelho e não teve religião, não teve igreja, não teve cargo, não teve ministério, não teve nada que me segurasse, porque eu vi que aquele que estava tentando me ensinar era uma voz estranha, que não combinava com as Escrituras. Sim, meus amigos, este conhecimento que permite você discernir a voz do Senhor e aquilo que é interpretação das Escrituras, feita por homens até bem intencionados. E eu gostaria, se eu tivesse a oportunidade, de vos falar de onde vem esta inspiração. É exatamente a mesma inspiração que veio naqueles falsos profetas de Baal, que profetizaram mentira para Acabe e para Josafá. E como foi que eles profetizaram mentira? Simplesmente, um espírito das trevas pediu permissão a Deus para usar a boca daqueles 400 profetas. Agora, Deus não permitiria, Deus não deixaria, nem deixa, nem o espírito errado, se passando por uma capa de religiosidade, enganar um de seus filhos, porque ele já disse em sua palavra que os dois espíritos, nos últimos dias, seriam tão parecidos, quer dizer, estariam de uma forma paralela, que se possível fosse, enganaria até mesmo o eleito. Se fosse
possível, mas sabemos que não é. Ele pode se andar, pode procurar, pode dizer não tem problema, assim não tem importância, de qualquer jeito vai, assim tá bom, mas o Espírito Santo, a semente de vida, lá na tua alma, grita de dentro para fora, para trás de mim, Satanás. É assim que faz o eleito de Deus, porque ele sabe discernir a voz do Senhor, e ele entende a interpretação de Deus para a era. Quando eu digo a interpretação de Deus para a era, eu estou falando da hora que nós estamos vivendo, porque Deus é o seu próprio intérprete. Só Deus pode interpretar a sua própria palavra. E se você tem as Escrituras e você não a compreende, tem coisas na Bíblia que você acha incompreensível, então saiba, não procure interpretação em teologia, não procure interpretação em doutor em divindade. Existe um meio de Deus dar a interpretação de sua palavra para os seus filhos, e este meio está estabelecido na Bíblia. É Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Então tem algo que é segredo para você nas Escrituras que você ainda não sabe? Simplesmente procure um profeta. E se você diz, mas não tem profeta, esta mensagem que estamos anunciando é a trombeta de Deus tocada ou pregada, anunciada pela boca do último profeta enviado ao povo gentil para cumprir Malaquias 4, 5 e 6, Mateus 17, 11, Lucas 17, 26 ao 30 e Apocalipse 10, 7. Esta é a interpretação da Escritura. É quando ela se cumpre. Deus interpreta a sua palavra quando ele cumpre naquela estação própria. E os filhos de Deus que nasceram naquele dia, quando eles ouvem Deus interpretando sua palavra, ou quando eles veem a palavra em cumprimento, eles dizem, isto é Deus, esta é a voz de Deus. Quando Deus cumpriu a palavra do profeta Isaías, todos disseram que era um filho ilegítimo, todos disseram que aquela moça, ela engravidou enquanto o seu esposo, ou que estava desposado com ela, estava viajando. Enquanto todos diziam que era um bastardo, um filho sem pai, Simeão, Ana e todos aqueles outros olharam e disseram, despede em paz o teu servo, porque eu já contemplei, Senhor, a tua salvação. Em outras palavras, eles receberam um treinamento especial para entender o que era a voz de Deus para aquele dia. Quando João Batista apontou a Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você sabe que multidão estava ali nas ribanceiras do Jordão, esperando novidade, vendo quem da comunidade judaica ia ser batizada por João. Você imagina quantos religiosos estavam ali para criticar? No entanto, quando João apontou Cristo como Cordeiro de Deus, quantos seguiram a Jesus? Apenas alguns discípulos que estavam treinados pelo Espírito para ver o cumprimento da palavra. Agora, por que será que hoje esperamos que as multidões creiam na verdade que Deus está mostrando? Não, Senhor, será um pequeno grupo, um pequeno rebanho, poucas pessoas, porque em toda era houve os dois grupos, em toda época esteve aberta as duas portas, em cada era da igreja esteve escancarado os dois caminhos. E Jesus já disse, estreita é a porta, apertado o caminho que conduz ao céu, são poucos o que encontra. Agora você acha que este caminho está onde? Me mostre que estrada é esta. Me mostre que caminho é este. Me diga qual é a voz de Cristo. Me diga qual é o caminho. Me diga qual é a porta. E aí você saberá quem é ovelha. Aí você saberá quem é que serve a Deus e quem não segue. Tudo isto se resume na palavra. Tudo isto se resume em Jesus Cristo. E você não pode estar em Jesus Cristo a menos que você esteja correto, 100% com a verdade que está estabelecida na sua palavra. Sim, meus amigos, encontre-me uma coisa diferente disso e me mostre. Quando os filhos de Deus veem, ouvem a voz de Deus, e eles sabem que aquela é a interpretação para o dia, para a era em que eles vivem, os mistérios que estavam ocultos nas Escrituras, então eles não podem mais seguir outra coisa, eles não quererão mais ouvir outra coisa. Tudo que os filhos de Deus querem é a revelação da palavra, porque na revelação da palavra está a voz do bom pastor. O resto é interpretação, é estranho, são pessoas estranhas, são trombetas estranhas, que dá som incerto, que não prepara ninguém para a vida eterna, que não prepara ninguém para ser arrebatado.
o som que está sendo tocado pelos estranhos, as trombetas que estão sendo tocadas por aí, com um som incorreto, está preparando as pessoas para se tornarem igrejeiros, está preparando as pessoas para serem ofertantes, está preparando as pessoas para darem tudo que tem para a igreja, mas não estão preparando as pessoas para o arrebatamento, porque o som é incerto. E por isso as pessoas não estão se preparando para a batalha, para enfrentar o inimigo, o desafio do momento, que vem contra as Escrituras, o anticristo. E é por isso que, por eles seguirem estranhos, eles estão no caminho do anticristo. Anticristo quer dizer antipalavra. Antipalavra, porque Cristo é a palavra. Antipalavra, contrário às Escrituras. Por isso que o que pregam, o que ensinam, a semente eleita observa e diz: não está batendo com as Escrituras. São bonitos sermões, são coisas lindas, falam macios, é tapinha nas costas para lá e para cá, mas a ovelha diz: não combina com as Escrituras, porque eles não estão esperando o cumprimento, nem estão vendo o cumprimento das Escrituras. E o que a ovelha quer é pasto verdejante, e este pasto verdejante o bom pastor nos dá quando o servo dele, quando o seu anjo mensageiro toca a sua trombeta ou prega a sua mensagem estabelecida para aquela era. E todos os filhos de Deus que vivem e nasceram naquela era não tem como não ouvir a voz de Deus. Possa ser que ouça apenas uma única vez, possa ouvir apenas um programa de rádio, é o suficiente. Pode pegar apenas um pequeno folheto, mas quando ele vê aquele versículo e vê que aquilo é vivificado em sua alma, nada mais o segura. Ele quererá mais, desejará se alimentar mais da revelação que Deus está mostrando, porque é aí que está o alimento para a alma do verdadeiro Filho de Deus. Isto é o que capacita. Isto é o que capacita aos predestinados para não seguir aos estranhos. Porque senão qualquer pessoa que prega o evangelho é santo, é de Deus, está certo? Ora, em cada esquina uma igreja diferente. Em cada lugar uma programação diferente. Em cada emissora tem alguém pregando o evangelho. Em cada canal de televisão está lá a palavra de Deus sendo pregada. É tudo de Deus? Será que o mundo está assim sendo todo salvo? Será que é Deus realizando uma grande obra? Será que é isto? Ou é outra vez a torre de Babel estabelecida na terra? Nem o grupo entende o outro, nenhum concorda com o outro, e cada um contra as Escrituras. Todos querem o Espírito Santo, todos querem falar em língua, mas não querem fazer o que eles fizeram no livro de Atos. Todos, no livro de Atos dos Apóstolos, que receberam o Espírito Santo, foram antes batizados em nome do Senhor Jesus, ou depois que falaram em língua, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E hoje eles não querem. Querem o dom do Espírito Santo, mas não querem receber o nome através do qual o Espírito Santo se revela, que é Senhor Jesus Cristo. Veja que diferença. Então, a revelação do dia dá capacidade aos predestinados desta hora para não seguir aos estranhos. Porque muitos estranhos têm entrado, têm adentrado a palavra, dizendo que está pregando a palavra. O estranho tem pervertido a palavra. Observe o engano de Eva, lá no princípio. Como Eva foi enganada e seduzida. Um estranho, uma voz estranha, infiltrada na palavra. A voz de Deus disse: não faça, porque se você fizer, você morre. A voz estranha veio e disse: foi assim que Deus disse, não faça, porque senão você morre. Olha, certamente você não morre. Era uma voz estranha. E assim a mesma coisa. O inimigo segue trabalhando hoje, através dos filhos da desobediência, os estranhos, a palavra pura de Deus. Eles gritam suas vozes para todos os lugares. Eles ensinam para as pessoas, eles entregam suas interpretações particulares. Quando você chega para as pessoas e ensina como elas devem se vestir e se portar, como as mulheres devem viver, como devem se portar, na decência, na vestimenta, você encontra muitos estranhos dizendo: não tem importância, irmã, não tem importância, Deus só quer o coração. E as irmãzinhas têm entrado nesse caminho largo. Quando mostramos pelas Escrituras que o cabelo foi dado no lugar do véu, que não deve ser cortado, tem muitos estranhos para dizer: que é isso, irmã? Deus não quer seus cabelos para usar como vassoura no céu. E as ovelhinhas, as irmãzinhas, têm entrado por esse meio. Têm seguido esta voz estranha, porque não sabe qual é a voz do bom pastor. E a voz do bom pastor hoje é que este volte para as Escrituras.
Volte para a palavra. Ou acham que estamos pregando uma nova mensagem? Ou acham que estamos ensinando uma nova doutrina? Ou acham que estamos entregando uma nova revelação? Não, senhores, a revelação que Deus tem enviado hoje foi a mesma que ele mandou para Paulo. Por isso, a coluna de fogo que se manifestou a Paulo tem se manifestado para o mensageiro deste dia final. A mesma, levando os eleitos de Deus hoje a ter a mesma doutrina, a mesma fé, a mesma compreensão doutrinária que os apóstolos tiveram. E isto causa um choque no mundo denominacional, porque eles estão há muito tempo acostumados a ouvir uma voz que não é uma voz escriturística, é uma trombeta que não tem o som escriturístico. Observe estas coisas. As suas interpretações particulares têm ganhado multidões, mas quando pregamos a verdadeira palavra de Deus, eles dizem: isto é heresia. Isto é heresia. Cuidado, são falsos profetas. Sabe o que Paulo disse? Aquilo que vocês chamam de heresia, naquilo que vocês chamam de heresia, eu sirvo ao Deus dos meus pais. Por que Paulo naqueles dias se referia ao Deus de seus pais? Porque ele sabia que aqueles lá no passado adoravam o Deus verdadeiro. E hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E você já aprendeu que naquela escritura, para sempre, corresponde a um período de tempo. Era Jesus Cristo mesmo ontem, se referia aos dias de Moisés. Jesus Cristo mesmo hoje se referia aos dias de Paulo. E o eternamente seria exatamente no fim dos tempos, 2000 anos na frente, quando outra vez a coluna de fogo que se manifestou a Moisés e a Paulo fosse manifestado ao sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Aí está as três coisas, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, os tradutores, por não conhecerem as escrituras, traduziram de uma forma errada, assim como traduziram inferno da palavra sepultura. Muitas outras coisas traduziram errada, mas a Bíblia diz que os eleitos não serão jamais enganados, porque tem o Espírito Santo dentro de suas vidas, eles têm as vidas de Deus, e a Bíblia diz: e serão todos eles, todos, não é o mundo, é todos os filhos de Deus, e serão todos ensinados por Deus. E aqueles que não são filhos de Deus, o que acontece com eles? Aqueles que não são filhos de Deus, porque a Bíblia diz que há filhos de Deus e filhos do diabo. Aqueles que não são filhos de Deus, eles não sabem qual é o som da trombeta de Deus. Então qualquer coisa que fala em Deus, eles pensam que é de Deus. E eles não sabem que é o diabo pregando o evangelho como ele pregou para Eva. Eles não sabem que é do inimigo usando a palavra de Deus em seu próprio benefício. Ele ensina, prega sobre as escrituras, mas é de uma forma deturpada. Então, quando é ensinado de uma forma deturpada, a pessoa, por não ouvir a verdade, ela crê numa mentira, pensa que é a verdade e adora a Deus de uma forma mentirosa. E esta adoração Deus não recebe. Por isso a adoração é em espírito e em verdade. Se você não tem o espírito, você não adora a Deus na verdade. E que verdade é essa? Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. Então, sem o Espírito Santo, a pessoa não sabe o que é a verdade. Quer dizer, não sabe o que é a palavra. Não sabe o que é a voz de Deus. Não conhece a palavra, mas todos dizem que tem um Espírito. Então, prove eles pela palavra e veja se eles têm um Espírito. Faça um teste da palavra. A Bíblia diz: provai os espíritos e veja se são de Deus ou não. E como eu vou saber se eles são de Deus? Como prová-los? Prove pela palavra. Veja se enquadra com as escrituras. Esta prova da palavra ninguém quer fazer. As pessoas hoje querem ser provadas pela doutrina de determinada igreja. Quando você encontra alguém: você é um cristão, sou da igreja tal, e eu sou de tal e tal. E você de onde é? A primeira pergunta é essa, quer saber de qual o nome de sua igreja. A primeira pergunta: você é crente? Sim. Qual o nome de sua igreja? É a mesma coisa perguntar: qual partido político você pertence? Qual time você torce? De qual gangue você é? Esta é a verdade. É isso que estão falando. Agora, quando perguntarem a você qual é o nome de sua igreja, diga: olha, você encontra nome de igreja na Bíblia? Não, então esse é o nome da minha igreja, ela não tem nome. Qual é o nome da igreja de Paulo? Eu não sei, então eu estou em a mesma doutrina de Paulo. Qual é o nome da igreja de Deus? Diga-me. É Assembleia? Assembleia significa os chamados para fora.
é universal, é batista, é adventista, é pentecostal. Este é o nome da igreja de Deus? Você sabe qual é o nome da igreja de Deus? A igreja é a esposa de Cristo. E a esposa, ela tem que tomar o nome do marido. O nome seu, quando você casar, ele vai para sua esposa. Então, se a igreja tem um nome, esse é Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo falava, vamos dizer assim, abria a bocarra com toda ênfase e dizia: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque era no nome que eles eram batizados. É onde a Bíblia diz, ele escreveu dizendo: toda família, porque a família leva o nome do pai. A esposa leva o nome, os filhos levam o nome do pai. É assim. É a família Siqueira, é a família Santos. De onde vem esse nome? Do pai. Entende? É do pai que passa para o filho. Até a esposa toma o nome do pai. Aí Paulo diz assim: o nome que está acima de todo nome, do qual toda família no céu e na terra leva esse nome. Agora, se dizem filho de Deus, se diz ovelha de Deus e não tem o nome dele, e não tem o nome, por isso, exatamente por isso será dito: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Nunca pertenceram ao meu rebanho, nunca foram das minhas ovelhas, nunca se alimentaram do meu pasto, porque não sabiam qual era a minha voz. Queira Deus que as pessoas que me ouvem nesse instante, tanto os presentes como aqueles que estão me ouvindo através do rádio, e que me ouvirão em programações futuras, em alguma emissora que porventura abrir as portas para nós anunciar esta mensagem. Queira Deus que você possa entender que esse é o objetivo do inimigo das nossas almas. É exatamente te enganar com sua voz suave, para que você pense que é a voz de Deus. Porque foi assim nos dias dos apóstolos. Eles saíram com uma palavra bonita. Por isso que o cavaleiro do cavalo branco, na abertura do primeiro selo, ele saiu vitorioso e para vencer. E observe que ele saiu montado em um cavalo branco. E exatamente por estar montado no cavalo branco, muitos o seguiram pensando que estava seguindo a Cristo. E até hoje muitas igrejas, de uma forma vergonhosa, dizem que o cavaleiro do cavalo branco é Cristo, quando na verdade aquele foi o anticristo que veio na primeira era da igreja contra a doutrina apostólica. E eles seguiram esse estranho até hoje, por não saber qual é a voz de Deus. E queira Deus que você possa ouvir a voz da palavra e possa diferenciar o que é a voz de Deus ou o que é a voz do inimigo. Qual é a voz do bom pastor ou qual é a voz do estranho. Porque esta voz misturada e fria, esta voz que nem é de Deus nem é do mundo, porque fica entre lá e cá, esta voz que abre as portas e diz que não tem importância isto, esta voz que libera as irmãs usar qualquer tipo de roupa, esta voz que libera os irmãos viver qualquer classe de vida, porque diz: Deus só quer o coração, e não tem maldade nisso não, e nós vivemos aqui de qualquer jeito, é tudo misturado, e mistura com qualquer pessoa, e faz isso, faz aquilo. E hoje em dia é moda ser crente, hoje em dia é moda professar o cristianismo. Hoje você encontra na rua, dá até vergonha, todos dizem que são cristãos, todos dizem que são crentes, vivendo qualquer classe de vida, como qualquer outra pessoa. O que é isto? Eles têm seguido estranhos, têm sido enganados pelo inimigo, pelo anticristo. E estão seguindo a palavra, mas não de Cristo. Estão seguindo ordens e doutrinas e preceitos de uma determinada igreja. Mesmo que seja a bola de neve, mesmo que seja a do surf, ou seja o que... Olha, meu Deus do céu. Puxa, se eu tivesse uma hora nas emissoras de televisão, apenas 1 hora da minha vida, só isso, para eu falar para essas pessoas o que elas estão ouvindo e aprendendo no dia preso e decapitado. Não é? Mas Jesus, quando ele pregou a parábola do bom pastor, quantas vezes é pregado: eu sou o bom pastor, e glória a Deus, e aleluia, mas nunca procura saber qual é a voz do bom pastor. Nunca falaram para o povo que a voz do bom pastor é aquilo que é estabelecido na palavra. Então as pessoas estão seguindo doutrinas e preceitos de uma determinada denominação, e aquilo está contrário à Bíblia. E eles não sabem que está contrário à Bíblia. Eles não sabem.
Eles foram enganados, seduzidos, ludibriados, foram cauterizados, suas consciências tiveram comichão nos ouvidos. Eles não sabem que estão vivendo contrário às Escrituras. Se eles soubessem, quando uma semente eleita, o diabo tenta enganar, ele descobre, ele corre. Ele não quer mais saber desta voz estranha, de forma nenhuma. Mas a parábola do bom pastor é pregada tanto, mas eles entenderam o que Jesus quis dizer? Eles entenderam? Não, senhores, nem os discípulos compreenderam. João capítulo 10, versículo 6. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. E hoje, depois de 2000 anos que esta parábola é pregada nas igrejas, eles não compreenderam o que Jesus quis dizer. Eu posso dizer que eu compreendo. Não porque eu sou melhor de quem quer que seja. Não porque eu estudei mais. Não porque eu fiz determinado grau, determinado estudo. De forma nenhuma, não fiz nada disso. Eu compreendo hoje o que os apóstolos não entenderam no dia que Jesus falou. Observe, eles não entenderam. Mas lá na frente, em Lucas 24, 45, o entendimento deles foram abertos. E qualquer um que quiser entender as Escrituras tem que ter seu entendimento aberto. A única coisa hoje que pode abrir o entendimento de um homem e de uma mulher para entender as Escrituras é exatamente Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, todo o segredo de Deus será revelado. O mistério de Deus será revelado. Você sabe qual é o mistério de Deus? O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Deus é Jesus Cristo. O mistério de Deus é Cristo. E observe, quem é Jesus Cristo? A palavra de Deus manifestada. Que você pode conhecê-lo seguindo o que está na letra, vivificada pelo Espírito. Porque o Espírito te dá a interpretação, ou te mostra, a interpretação que eu quero dizer é isso, te mostra o cumprimento da palavra. E quando a palavra chega no seu cumprimento, ela está interpretada. E ninguém tem o que dizer nada sobre isto. E as ovelhas ouvem a voz e diz, amém, Senhor. Era isto que ele estava precisando. Aí Paulo diz, então, meus amigos, vocês estão ouvindo a voz de Deus? Então, daqui por diante, mesmo que desça um anjo do céu e vai lhes anuncie um outro evangelho, seja anátema. Vamos nos colocar de pé. Aí você diz assim, tudo isto é pregado nas igrejas. Todo pastor cita isto, quando é para se defender contra a outra igreja. Eles citam Gálatas 1 e 7. Eles citam isto. Mesmo que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, além do que eu tenho ensinado, seja anátema. Todos falam isto. E o que fala, ele acha que está pregando a verdade e qualquer outra coisa é mentira. Mas o que Paulo está dizendo é este, qualquer um que venha com um evangelho diferente do evangelho original apostólico. Porque Paulo diz assim, eu como um sábio arquiteto coloquei o fundamento. Eu coloquei o fundamento. E ele disse, o fundamento é estabelecido na doutrina dos apóstolos e dos profetas. É este o fundamento. Qualquer outra coisa fora da doutrina apostólica é uma maldição. Então, se os apóstolos batizaram usando a invocação deste nome nos candidatos ao batismo, eu os batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se foi assim que eles fizeram, o que fizer diferente disso é maldição, é anátema. Se os apóstolos passaram pelo processo do lavamento de pés, de João 13, versículo 4 a seguir, e se eles deram cumprimento àquilo, como você encontra lá nas cartas de Paulo, ele dizendo que eles participavam do lava-pés dos santos, e hoje as igrejas não fazem isto, e diz que é o evangelho apostólico, não é maldição. Se hoje você encontra as irmãs cortando seus cabelos porque a igreja permite, sendo que Paulo disse foi dado no lugar de véu, então saiba disso, é maldição. E se outros usam o véu, Paulo disse o cabelo foi dado no lugar do véu, então o véu é maldição. E eles têm como doutrina bíblica. E qualquer outra coisa. Se você encontra hoje as mulheres pregando aí, e elas dizem que estão cumprindo a palavra de Deus, sendo que Paulo disse, a trombeta de Deus através de Paulo, o evangelho apostólico disse, não permite que a mulher ensine. E esteja a mulher calada na igreja, quer dizer, ela não tem por que pregar. E ele diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.
E Adão não foi enganado, Eva foi seduzida. E quer dizer, ela tem facilidade de ser enganada. Então ela não pode ensinar, salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecer na modéstia, na santificação, na vida cristã. E Paulo estava fazendo o quê? Dando mandamento para mulheres que têm a profissão de servir a Deus. Hoje você encontra elas com profissão de servir a Deus, com um grau de bacharelado, de doutorado, de doutora em divindade, de missionária, disso e daquilo. É maldição, de acordo com o evangelho pregado pelos apóstolos. Então observe hoje o que é a voz de Deus. Veja que diferença. Todos podem citar as escrituras, mas somente Deus pode interpretá-la. E quando Deus interpreta é porque aquela escritura está sendo cumprida naquele dia. Agora, quando um homem e uma mulher se identificam com a verdade, sabe o que ele é? Ele é o cumprimento da palavra para aquele dia. Cada filho de Deus que crê na verdade, que tem seus olhos e seu entendimento aberto para a verdade, ele é o cumprimento de uma parte da Bíblia para o seu dia. Do jeito que Judas era o cumprimento, do jeito que Paulo era o cumprimento, cada personagem era o cumprimento, Jesus era o cumprimento, por isso ele disse, está escrito de mim na lei, nos profetas e nos salmos, e tudo que está escrito sobre mim terá cumprimento. Então, se foi assim com Cristo, com os apóstolos, com os nossos antepassados, cada um dos filhos de Deus, hoje, tem uma parte das escrituras que ele tem que dar cumprimento. E aquela parte da escritura é exatamente sua vida, exatamente sua manifestação, exatamente sua essência. Por isso que este é o livro da vida. Este era o livro que estava selado com 7 selos. Este era o livro que o Cordeiro teria que abrir nos últimos dias e entregar a revelação ao 7º anjo para que ele entregasse para a igreja. Jesus disse, as ovelhas ouvirão a minha voz, não vai seguir estranhos. E eu creio nisto porque é a palavra de Deus. Deus, nosso eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por isto. Nós somos tão fracos, tão pequenos diante destas coisas. Nos esforçamos na medida do possível para entregar este recado tão difícil, porque é muito fácil profetizar bênção. É muito fácil dizer que Deus vai te ajudar. É muito fácil dizer, oh meu servo, Deus tem uma obra para ti. É muito fácil. Mas, Senhor, fazer como Micaías fez e dizer, com esse exército você sobe, você não volta, você vai morrer desse jeito, profetizar julgamento, mostrar que as pessoas estão se distanciando do caminho do céu e estão indo em direção à perdição, não é fácil, Senhor, porque nos tornaremos alvo de chacota, de risos, de blasfêmias e de tudo pelas pessoas. Mas, Senhor, o Senhor, como aquele que não muda, sabe que para tudo tem seu tempo determinado. Eu posso passar 1 ano, 2 anos, 3, 4, pregando estas mesmas verdades, defendendo aquilo que os apóstolos defenderam, e mesmo assim nenhuma pessoa ser convertida. Isso não vai mudar de forma nenhuma aquilo que eu creio, o meu modo de ser. Porque eu sei que no dia do julgamento, aquilo que foi pregado hoje contra a injustiça, contra a iniquidade, com aqueles que se levantaram contra a tua palavra, esta mesma voz estará no dia do juízo, soando para as pessoas que rejeitaram a mensagem hoje. Porque é isto que vai condenar esta geração. Se o Senhor Jesus disse que a rainha do sul se levantará nos últimos dias para condenar esta geração, porque ela saiu de um lugar para outro, atravessou o deserto do Saara, para ouvir a sabedoria de Salomão, e o Senhor disse, aqui está um que é maior do que Salomão. Senhor, a mesma coisa acontecerá com estas pessoas que deixam seus lares, que deixam suas casas, e vêm para um lugar desprezível como este, simples e humilde, para ouvir a sabedoria do Senhor manifesta hoje. Que é o mesmo Senhor que tem descido do céu trazendo esta revelação. Como disse o apóstolo Paulo, o mesmo Senhor descerá do céu com grito de brado, com alarido. E este alarido diz, você é meu, você não pode estar enganado. Ouça a minha voz, você é minha. Adão, Adão, onde estás? Sai dela, povo meu, para não ser de participante dos seus pecados. E, Senhor, com certeza serão estes também, que no dia do julgamento se levantará contra esta geração e dirá, eu fui ouvir, eu criei, eu vi, e vocês rejeitaram. Então por isso vocês estão sendo condenados. Sim, Pai, a Bíblia diz que iremos julgar
até os anjos que pecaram. Quanto mais esta geração perversa e pecaminosa que rejeita a tua verdade. Porque ali o Senhor estará como rei e tua igreja estará como rainha ao teu lado. Ó Senhor, nos ajuda a viver de uma forma tal que possamos, ó Deus, não sermos decepcionados naquele dia. Que possamos ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde, vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Senhor, se o reino, se aquilo foi preparado desde antes da fundação do mundo, era porque antes da fundação do mundo já éramos escolhidos para sermos teus filhos. Então nos ajuda, aceita a nossa gratidão e nos ajuda a levar adiante este ministério e esta mensagem, e que o teu nome em tudo isto seja magnificado para todo sempre. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos dizer todos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, no nome de Jesus Cristo. Sexta-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui com mais um culto na presença de Deus. Ore por nós. Se a trombeta dá um som incerto, como se preparar pra batalha? Como um relógio tem que mostrar a hora certa, a palavra do Senhor não falha. Quem se dispõe em pregar o Evangelho, mostrando aos outros o caminho do céu, tem que falar das coisas do Espírito, se apresentar como um servo fiel. Mas certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus cumpre sua palavra e dá interpretação, esclarecendo nossos corações. Jesus, como bom pastor, vai conduzindo o rebanho, e suas ovelhas não ouvirão a nenhum estranho.